Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus e queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo tão precioso de adoração do teu nome, Senhor. Adoramos, cantamos, exaltamos, ó Deus, o teu imenso amor, aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Adoramos, ó Deus, aquele que nos salvou, o Cordeiro, aquele que reina sobre os séculos dos séculos, aquele que está entronizado, ó Deus, desde a fundação do mundo. Pai, então nós queremos te pedir que neste momento agora que nós estamos aqui, prontos para ouvir a tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Fale de maneira profunda, transformadora, quebrantando-nos, ó Deus, aonde precisamos, onde temos necessidade de quebrantamento, trazendo a esperança do teu evangelho às nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos continuar a nossa série. Como vocês sabem, hoje pela manhã, nós terminamos o capítulo de número 4 de Efésios. Então nós avançamos, chegamos ao capítulo de número 5. Estamos no penúltimo capítulo de Efésios. E provavelmente nós vamos fazer esse capítulo em 3 partes, né? 3 encontros nós vamos discutir o capítulo de número 5. No entanto, eu gostaria de colocar para vocês o que nós vimos hoje pela manhã, porque talvez você esteja um pouco, né, não nos acompanhou, né? Ainda não teve tempo de ouvir o nosso podcast, porque provavelmente o pessoal da mídia não subiu, vai subir isso aí amanhã. Então, se você está chegando agora aqui, neste momento, eu gostaria de relembrar-vos o que nós estudamos em Efésios 4, do versículo de número 25 ao número 32, que diz o seguinte, olha só: seja uma pessoa de integridade, escolha sempre a verdade, mesmo quando for difícil ou inconveniente. A verdade traz liberdade e constrói relacionamentos sólidos. Então, hoje pela manhã nós vimos a importância de nós vivermos à luz da verdade. À luz da verdade, mesmo que isso traga algum certo desconforto, porque viver à luz da verdade traz um certo desconforto para as nossas vidas, mas vale a pena pagar o preço de viver à luz da verdade, porque a verdade traz uma verdadeira, sendo redundante aqui, uma verdadeira liberdade, construindo relacionamentos sólidos, que é o que nós mais desejamos. Nós desejamos relacionamentos sólidos e profundos, mas relacionamentos sólidos e profundos só são conquistados através da verdade. Então, quando nós estudamos o capítulo 4, dos versículos de 25 a 32, essa foi a primeira lição que nós abordamos, né? Uma segunda coisa que nós vimos é que aprenda a controlar a sua ira. Direcione-a para causas justas e nobres. Use sua energia para lutar contra a injustiça e promover o bem, sem permitir que a ira sem permitir que a ira destrutiva controle as suas ações, ou seja, você deve se irar. Ficar indignado é algo bíblico, porque os profetas ficaram indignados, né, em determinados momentos, mas não transforme essa ira em uma raiva injusta. Você sempre deve se colocar todas as injustiças diante de Deus. Ou seja, se você quer ser uma pessoa justa, você fica indignado. Mas você fica indignado diante de quem? Diante do Senhor dos Exércitos, porque afinal de contas, Ele mesmo diz em sua palavra que a vingança, que a justiça pertence a quem? Ao justo juiz, a Ele mesmo. Então, nós ficamos indignados, o nosso coração se enche de ira, no entanto, nós colocamos elas diante do Senhor. Nós não saímos aí de maneira violenta, esbravejando, caluniando, né, difamando. Pelo contrário. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor e esperamos nele que Ele atue e faça a justiça dele, porque a justiça dele é melhor do que a justiça dos homens, do que a nossa própria justiça. A visão de Deus a respeito do que está acontecendo na nossa sociedade é muito mais profunda do que a nossa visão. É Ele que sonda e conhece os corações. E uma terceira lição que nós vimos hoje pela manhã é o seguinte: valorize o trabalho honesto e a generosidade. Em vez de buscar caminhos fáceis ou desonestos para obter ganhos pessoais,
trabalhe arduamente para alcançar seus objetivos e compartilhe com os necessitados, pois a verdadeira prosperidade está onde? Em você dar. Deus não tem problema nenhum com a pessoa próspera. No entanto, como nós vimos hoje pela manhã, a prosperidade não é algo somente para mim. Não é algo onde eu ganho para satisfazer de maneira exacerbada os meus desejos. Eu tenho a prosperidade, eu sou próspero, eu sou abençoado para abençoar os outros. Para generosidade. Porque, afinal de contas, a única palavra de Jesus que não está nos evangelhos, mas está em Atos é: melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Esse é o fim da nossa prosperidade. É você, de alguma maneira, abençoar as pessoas que estão próximas. Daí eu gostaria de relembrar vocês uma coisa. Quando nós estudamos algumas listas, e hoje pela manhã nós estudamos, uma lista extensa, até foram 5 pontos hoje pela manhã, prometo que hoje à noite, para compensar os 5 da manhã, são só 2, ok? São só 2 pontos, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós estudamos uma lista extensa, muitas vezes nós achamos que essas listas, elas são exaustivas. E isso não é uma verdade dentro da perspectiva bíblica. Paulo, em Efésios, está tratando de um contexto da igreja e nós aplicamos esse contexto também a nós. Mas nós poderíamos vazar esse contexto para outras coisas. Quando nós delimitamos uma lista de maneira exaustiva, caímos em um perigo. E qual é o perigo? O perigo da religiosidade. Nós limitamos a ação de Deus àquela lista. Nós limitamos a ação de Deus àqueles dons. Nós limitamos a ação de Deus àquele quadrado e nós achamos que Deus atua somente naquele quadrado. Por conta disso, nós banimos, nós acabamos diminuindo o quê? Uma das principais doutrinas que a Bíblia nos ensina a respeito do caráter de Deus, a sua soberania. Deus é soberano sobre todas as coisas, em todas as esferas. E Ele, como soberano sobre todas as coisas, em todas as esferas, Ele não precisa perguntar a nós qualquer coisa. Ele é soberano em todas as coisas e em todas as esferas. Eu sei que a soberania de Deus é algo que faz a gente muitas vezes descansar quando nós estamos em dificuldade, porque nós falamos, poxa, Deus é soberano e a gente sempre acha que vai acabar do nosso jeito, Então a gente fala, Deus é soberano. Mas ela é desconfortável para a gente ao ponto de que nós não estamos no controle. A soberania de Deus ela exerce o controle sobre toda a história. Bom, diante disso, eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa. De onde nós extraímos a inspiração para nos tornarmos aquilo que Deus planejou para nós? Veja só. Somente aqui em Efésios, nós somos instruídos a imitar a Deus. É aqui que o capítulo 5, ele começa com esse imperativo: imitem a Deus. E isso não aparece em nenhuma outra carta do apóstolo Paulo. Paulo vai incentivar nós a imitarmos a ele, vai falar assim: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo Jesus. Paulo vai dizer que nós devemos imitar o próprio Cristo. Paulo vai dizer para uma igreja imitar a outra igreja em generosidade. Mas a única vez que o texto nos mostra aqui, que a Bíblia nos exorta a imitar a Deus, está aqui. E daí tem uma coisa muito importante. O conceito de imitação advém da admiração. Pois só iremos imitar aqueles que nós admiramos. Como portadores da imagem divina, transformados pelo Evangelho, devemos refletir o caráter de Deus. Se nossa admiração e os nossos afetos estão centrados em Deus através de Cristo, devemos desejar agir e falar como Ele. Por isso, devemos andar em amor, andar na luz
e andar em sabedoria. Aqui está a divisão que eu vou fazer no capítulo de número 5. O capítulo de número 5 nos ensina andar em amor, andar na luz do Evangelho e andar em sabedoria. Ok? Então hoje nós vamos falar sobre andar em amor. O nosso tema está aqui. E nós andamos em amor e sabedoria e na luz do Evangelho, a fim de vivermos para a santa glória de Deus e para a nossa transformação. Então, meus irmãos, o nosso tema hoje é esse. Ande em amor, o ponto de partida em direção ao centro da vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o capítulo de número 5, ele é prático. Ok? Ele é o capítulo, talvez entre as cartas, na minha opinião, né? Daí aqui a minha simples opinião, enquanto estudioso das Sagradas Escrituras. O capítulo de número 5, talvez seja o capítulo mais prático dentre todas as cartas do apóstolo Paulo. Ele vai falar diretamente, ele vai dar diretrizes diretas às pessoas, sem enrolação, né? Ele vai mostrar como as pessoas devem andar. Então, nos versículos que nós vamos olhar hoje, versículos 1 e 2, Paulo destaca o amor do Pai e o amor do Filho. É evidente que o Espírito Santo é quem capacita os discípulos a amarem dessa forma. Gálatas capítulo 5, verso de número 22. O fruto do Espírito é o amor. Paulo diz aos Romanos: Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, verso de número 5. O Espírito nos capacita, então, a amar como pai e como filho. A amar como pai e como filho. Aqui eu dou uma pausa para você para fazer uma ponte com a nossa cultura. Porque nossa cultura, como eu disse hoje pela manhã, a nossa cultura hoje se transformou em uma cultura de homens e mulheres que são psicologicamente afetivos, em demasia. Por exemplo, dei o exemplo pela manhã. Há 3 décadas atrás, mais ou menos, o que valia era a mentalidade racional objetiva. E a mentalidade racional objetiva, né, ela se pautava por princípios e valores. Ok? Então, se você tinha princípios e valores, você era fiel ao quê? Aos seus princípios e valores. Uma das coisas que nós vemos é que há 3 ou 4 décadas atrás, você não tinha tantos contratos. Ou tinha? De maneira nenhuma. Você comprava um terreno, como meu pai fez, né? No fio do bigode. Não sei se você conhece essa expressão, mas era assim. No fio do bigode. É ou não é, seu Aro? A palavra da pessoa valia mais do que qualquer contrato assinado. Do que qualquer contrato assinado, a palavra era como se fosse o próprio sangue da pessoa. Então a pessoa comprava o terreno, pagava a sua dívida e estava tudo ok. Por quê? Porque ela empenhou a sua palavra. E quando ela empenha a sua palavra, é um contexto racional, objetivo. Eu dei a minha palavra, eu vou cumprir. Na nossa cultura afetiva hoje, houve uma mudança cultural na nossa sociedade. Na nossa cultura, mais do que a palavra, são os nossos o quê? Sentimentos. Então você até pode ter princípios e valores. Há 4 décadas atrás, os seus sentimentos estavam submissos ao quê? Aos princípios e valores. Na nossa sociedade contemporânea, os nossos princípios e valores estão submetidos aos nossos sentimentos. Então, por isso que nós vemos um mundaréu de divórcios na nossa sociedade. Por quê? Porque os meus sentimentos são mais importantes do que a palavra empenhada. Perceberam?
E aqui está dos grandes X da nossa cultura. Nunca na sociedade brasileira se falou tanto de amor. Porque, afinal de contas, o amor venceu. É ou não é? Nunca se falou tanto na sociedade brasileira sobre amor. Nunca vimos tantos filmes, tantos conceitos cruzados sobre isso. E aqui está o problema. Uma desvalorização do amor. Uma desvalorização. Deixa eu mostrar para vocês como isso acontece, essa tensão aqui. Veja, uma atitude desvalorizada. O amor é uma atitude desvalorizada, pois muitas vezes não compreendemos sua verdadeira profundidade. Usamos a mesma palavra para expressar amor pelo nosso time de futebol e por uma pessoa. Por exemplo, nas Sagradas Escrituras, existem pelo menos 4 palavras para expressar o quê? O amor. E cada uma das palavras se refere a um tipo de amor. Mas na nossa cultura brasileira, principalmente na nossa língua brasileira, né, no nosso português, o amor é o amor. O mesmo amor que você sente pelo seu time de futebol, é o amor que você sente pela comida que você mais gosta, é o amor que você fala sobre a sua esposa ou sobre os seus filhos. Não existe uma diferença na comunicação. E quando não existe uma diferença na comunicação, o nosso coração se confunde. O nosso coração se confunde. Percebe, então? Essas situações que não deveriam ter o mesmo significado, não deveriam ter a mesma simetria, são tratadas de forma igual, resultando em uma desvalorização do amor. É hora agora de resgatar a verdadeira essência do amor e atribuir-lhe o devido valor. Uma outra questão é o individualismo. Vivemos em uma sociedade que enfatiza o individualismo, onde as pessoas estão mais focadas em seus próprios interesses e satisfação pessoal do que em se relacionar e se conectar profundamente com os outros. Isso pode levar a uma diminuição do valor dado ao amor altruísta e comprometido, porque o mais importante sou eu. E quando nós falamos do amor, nós não conjugamos os verbos na primeira pessoa, nós vamos conjugar os verbos no plural. Ainda, a busca pelo sucesso e a realização pessoal. Nossa cultura, muitas vezes, valoriza mais a conquista de sucesso material, status social e realização individuais do que os relacionamentos e a expressão de afeto. O amor pode ser considerado como um elemento, perceba, secundário ou até mesmo um obstáculo para alcançar os seus objetivos. Aonde nós vemos isso? Filhos. Não sei se você sabe, mas a taxa de natalidade do Brasil está caindo. Sabiam disso? Por quê? Porque jovens pais estão sendo engolidos pela cultura de que filho é caro. Né? Ter filho é caro. Então, se ter filho é caro, eu vou ter o quê? O mínimo possível. O mínimo possível. E segundo projeções, em 2040, o Brasil será um país de uma média de idade já, o quê? Elevada. Elevada. Perceba como a cultura vai moldando o nosso coração, a nossa forma de ver as coisas, e muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes nós não percebemos. Alguns amigos olham para mim e dizem assim: pastor, você é louco de ter 3 filhos. Em determinados momentos da história eu também acho que eu sou louco. No entanto, não trocaria os meus 3 filhos por nenhum rendimento extra na minha vida. Não faria isso.
mas a gente está sendo muitas vezes moldado pela nossa cultura. Ainda, a influência da mídia e da cultura popular. À medida que a cultura popular, muitas vezes, retrata o amor de forma superficial, romântica e centrada em si mesmo, essa representação distorcida pode levar as pessoas a terem expectativas irreais sobre o amor e a desvalorizarem as qualidades essenciais, como a compaixão, a empatia e o compromisso. Ou seja, nós criamos uma ilusão sobre o amor e nós perdemos a ideia de que o amor ele é um compromisso. Ainda, medo da vulnerabilidade. O amor verdadeiro exige abrir o coração, ser vulnerável e se comprometer com outra pessoa. Para muitas pessoas, isso pode parecer assustador e arriscado. O medo da rejeição, e nunca teve uma geração com tanto medo de ser rejeitado como a nossa geração. Talvez isso seja a cultura do cancelamento das redes sociais. Nós nos preocupamos demais do que as pessoas vão pensar a respeito da gente. Perceberam isso? Nós temos um medo tremendo de sermos cancelados. O medo da rejeição, do abandono e da intimidade emocional pode levar à desvalorização do amor e à preferência por relacionamentos mais do que superficiais e descomprometidos. Então isso é o retrato, perceba, é o retrato da nossa cultura. Pergunta: o que a nossa cultura chama de amor é a mesma coisa que a Bíblia nos apresenta como amor? Não pode ser. Não deve ser. E eu gostaria de hoje entrar com vocês nisso, porque diante da construção do que o apóstolo Paulo vai falar nos próximos versículos de Efésios capítulo número 5, se você não compreender bem isso, você perde o trem. Porque o apóstolo Paulo está fundamentando agora no que significa o amor, para depois falar sobre casamento, sobre filhos, sobre igreja, sobre todos os outros desdobramentos. Então, se você precisa alicerçar o seu coração aqui, entender o que Paulo está dizendo, para depois você começar a viver os outros princípios, ok? Então, diante disso, primeiro ponto: imite a forma de amar do Pai. Olha o que Paulo vai dizer. Portanto, perceba, portanto, diante de tudo aquilo que eu já disse, é o que ele está falando, né? Diante de tudo aquilo que eu já disse para vocês, diante de todas as vivências, de todos os conceitos, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E aqui está, talvez, um dos conceitos mais elementares que eu já tratei com você. Nós só imitamos a quem nós admiramos. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele fala: olha, você naturalmente você imita quem? Os seus pais. Mesmo que você tenha resistência a eles. Em alguma coisa, você é parecido com o seu pai ou com a sua mãe. É natural do ser humano. Então, por ser natural do ser humano, o apóstolo Paulo ele lança essa analogia. Ele fala: olha, vocês são filhos amados. E se vocês são filhos amados, se vocês experimentam esse amor do Pai, dia após dia, se vocês reconhecem esse amor na vivência de vocês, uma das coisas que vocês precisam fazer é imitá-lo, porque afinal de contas, se você é amado, você admira. Essa é a lógica do apóstolo Paulo. E se você admira, você imita. E perceba que a admiração, aqui, é contexto de adoração. É de adoração.
Por isso que muitas vezes nós admiramos pessoas e idolatramos essas pessoas, não é verdade? Né? Nós admiramos uma pessoa e idolatramos aquela pessoa. Paulo, então, ele diz o seguinte, veja só. Como filhos amados. Como nos tornamos seus filhos amados, Paulo já trabalhou isso em Efésios capítulo 1, verso número 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Veja, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Paulo, então, ele trabalha que o amor de Deus, ele é intencional. Ele não é casual. Ele não é um efeito de quem você é. Perceba essa realidade. O amor de Cristo por você não é um efeito de quem você é. O amor de Cristo por você, ele é intencional a despeito de quem você é. Tanto que Romanos vai nos dizer que, mesmo nós sendo pecadores, Deus nos amou. Antes de nós termos a vida transformada, antes de nós termos um comprometimento com o Evangelho, antes de experimentarmos a graça, nós já éramos amados. A ideia de predestinação é essa aqui, a ideia de que você já é amado de maneira intencional, a despeito dos seus erros, das suas falhas, de quem você é ou de quem você não é. Perceba então a intencionalidade. E essa intencionalidade de Deus alimenta isso aqui. Sejam o quê? Imitadores. Eu sou amado, eu sou nutrido, eu sou orientado. Então, eu amo ao Senhor. Nós somos orientados a imitar a Deus como filhos amados, é o que o apóstolo está dizendo. Quando nos tornamos seus filhos, Paulo já estabeleceu essa realidade, como olhamos em Efésios capítulo 5, verso de número 1. Deus nos adotou. Ele nos tornou seus filhos e filhas amados. Não por aquilo que temos ou somos, mas por aquilo que Ele é. Ele nos enviou o Espírito do Seu Filho e para que nossos corações sejam capacitados a clamar o quê? Abba, Pai. Abba, Pai, uma das expressões de maior intimidade da língua hebraica. Gálatas capítulo 4, verso de número 6. Diante desse amor intencional de Deus, esse Espírito que vem a nós, o Espírito do Seu Filho, nos dá essa intimidade. Deus nos deu, então, uma família. Deus nos dá um sentido de pertencimento. Deus nos dá uma família repleta de irmãos e irmãs. Ele nos atribui uma responsabilidade com essa família e com membro dessas famílias, com membro dessa família, e nós desenvolvermos a nossa maturidade enquanto comunidade. Portanto, você imitar, você viver em santidade, você imitar o amor do Pai, é você estender esse amor àqueles que ainda não o conhecem. Porque veja, não foi isso que Deus fez por nós em Cristo Jesus? O que é imitar o amor do Pai? De maneira concreta. De maneira concreta, imitar o amor do Pai é eu estender essa graça àqueles que ainda não são amados. E eu preciso entender essa realidade. Eu preciso entender essa realidade. Por quê? Porque eu passei por essa experiência. Porque você passou por essa experiência. Você foi amado antes mesmo de você ser salvo. O amor ele antecede a salvação. Percebe essa realidade? O amor antecede. Você só é salvo porque você foi amado antes. Você só experimenta a salvação porque você foi amado antes. Você só experimenta a graça. Você só tem o Espírito. Você só ganha os dons. Você só é abençoado porque você foi amado antes. Antes de qualquer coisa. Então, quando
Paulo está nos dizendo, você precisa imitar esse tipo de amor. Qual é a maneira concreta de você fazer o mesmo? Estender essa graça como ela foi estendida a você. No entanto, muitas vezes nós não amamos as pessoas porque nós não estendemos a graça de Deus como ela foi estendida a nós. Nós a retemos. Nós a retemos. Agora, quando eu estava meditando sobre esse texto, me veio outro texto na cabeça. Sede santos porque eu sou santo. O que é santidade? Não é uma pergunta retórica. Eu sei que você que está na internet não pode levantar, você pode até responder aí no chat do YouTube, mas o que é santidade? Como que a santidade de Deus, ela é expressa? Vamos, meus irmãos? Oi? Tá lá, quase, Rafa, quase. Como que a santidade de Deus, ela é expressa? O que é ser santo? Fidelidade? Tem uma palavra que hoje nós falamos muito, no nosso noticiário aí, nós falamos muito. Nós falamos, mas não temos. Nós desejamos, mas não temos. Justiça. Santidade tem a ver com o quê? Com justiça. Agora, como que a justiça de Deus é exercida em nós? Ora, como é que a justiça de Deus foi exercida em nós? Cristo nos salvou como um ato de amor. Não foi assim? Porque se você fosse experimentar a justiça de Deus, eu e você estaríamos perdidos. Condenados estávamos. Não é essa a realidade? Se Deus fosse exercer uma justiça perene sobre nós, Ele que é o justo juiz, Ele que sonda e conhece os corações, Ele que sabe quando eu me assento ou quando me levanto, Ele que sabe ou que conhece a minha palavra antes mesmo dela chegar na minha boca. Se Ele fosse exercer justiça comigo, eu estava o quê? Perdido. Mas daí, na história da salvação, Ele envia quem? O Filho amado. E daí Ele exerce justiça para o seu povo através de quem? Através do Filho amado. E Ele exerce essa justiça através do Filho amado, nos justificando, nos santificando, através de quem? Através de Cristo. Então a justiça e a santidade de Deus tem a ver com o quê? Com amor. Vamos lá. Sede santos porque eu sou santo. Como é que você expressa a santidade de Deus? Amando o próximo. Não é se tornando um legalista religioso, fazendo listas do que as pessoas devem ou não devem fazer. Não é se tornando um policial das Sagradas Escrituras, pesquisando, alimentando o seu ego, porque quando nós nos tornamos religiosos, a única coisa que nós alimentamos em perceber o pecado dos outros é o quê? É o nosso próprio ego, de que nós somos melhores do que os outros. Porque, meus irmãos, uma das coisas mais difíceis, é a gente compartilhar o amor de Deus. Uma das coisas mais difíceis é a gente ser misericordioso como Deus foi misericordioso com a gente. Uma das coisas mais difíceis
É você perdoar, como nós vimos hoje pela manhã. É você perdoar como Cristo Jesus lhe perdoou. Perceba então a profundidade daquilo que Paulo está nos mostrando dentro do seu evangelho. Dentro do evangelho de Cristo Jesus. A pergunta que fica é se de fato nós estamos sendo imitadores de Deus. Você é um imitador do Pai amado que te ama? Você experimentou desse amor? E esse amor tanto inunda o seu coração que você não consegue retê-lo. É como a mulher samaritana. Aquele que bebe das águas do amor do Pai não consegue retê-lo, porque rios de água viva fluirão dessa pessoa. Isso acontece com você? Essa é a sua experiência? Essa é a sua vivência? Mas deixa eu caminhar com vocês. Encarne o amor de Cristo. Se no momento Paulo fala em imitar, agora veja o que Paulo vai dizer. E vivam em amor. Olha, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo então direciona a sua atenção agora para a cruz de Cristo no verso de número 2, a fim de abordar o tema do amor. Ele já afirmou que o perdão que recebemos em Cristo é a razão para nós sermos amados, perdoados, nutridos pelo amor e pela graça do Deus Trino. Somos selados pelo seu Santo Espírito. Vivemos a partir da Trindade. Agora, ele retorna à cruz, mais uma vez, para falar sobre o quê? Sobre uma das maiores expressões de amor que existe na história da humanidade. Para compreendermos o amor não de forma abstrata, de conceitos, mas entender o amor de forma clara. Através de uma realidade visível, palpável. Porque perceba, para compreendermos o amor do Pai de forma clara, nós devemos olhar para quem? Nós devemos olhar para Cristo, que é o maior exemplo de imitação do Pai. Porque em João capítulo 5, verso de número 19, Jesus vai dizer: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, só pode fazer o que ver o Pai fazer. Perceba, então. A ideia é ter uma vida guiada pelas ações de amor. O amor, o amor dentro da realidade bíblica, ele precisa ser palpável. A pergunta é, como então? Como nós vivemos essa realidade? Como nós nos tornamos como nós encarnamos esse amor? Como também Cristo nos amou. É interessante que no capítulo 5 isso aqui vai aparecer novamente, mais adiante, quando Paulo vai tratar sobre o relacionamento entre homem e mulher. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Quase que um eco. Perceberam? Mas vamos deixar para a próxima, né? Vamos adiantar os carros, né? Vamos deixar uma coisa de cada vez. Mas só para você ter uma noção que Paulo ele vai retratar isso de diversas vezes, diversas formas, diversas maneiras, de maneiras práticas dentro da carta aos Efésios. Então, a pergunta passa a ser, ou a gente começa a responder a pergunta, o poder para amar, afirmar como Cristo, amar os outros como Jesus nos ama. Esse versículo fornece uma descrição maravilhosa do amor genuíno. O amor envolve se entregar para o bem do outro. Cristo nos deu o padrão supremo de amor. Existe um padrão, então, de como nós devemos amar as pessoas. O amor não é apenas um sentimentalismo, não se trata apenas de sentir pena de alguém ou ter caridade. Envolve sacrifício e ação. João escreve: queridos filhos, não amemos apenas de palavras nem de boca, mas com ações e em verdade.
Jesus demonstrou o seu amor com ações concretas. Quando Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, verso de número 8, mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda nós éramos o quê? Pecadores. Como podemos, então, desenvolver esse tipo de amor cada vez maior, mais profundo, nos tornando vulneráveis, sem medo, sem medo? Uma das coisas que C.S. Lewis vai dizer no seu livro Os Quatro Amores, que eu acho fantástica, fantástica, é o seguinte, ele fala assim, olha, no amor, você precisa estar preparado para uma única coisa. Você será o quê? Quebrado. Quebrado. Porque se você amar qualquer pessoa, você será o quê? Decepcionado. Essa é uma dimensão do amor. Sabia disso? Uma dimensão realista do amor. Lembra que eu falei que uma das grandes dificuldades na nossa cultura é que nós entendemos o amor como um conto de fadas, sabe? Conto da Disney, né? E viveram felizes para sempre. Isso só acontece nos contos de fada e na Disney. Só que a vida não é uma Disney. E o Lewis, ele vai dizer no seu livro Os Quatro Amores que se você entrega o seu coração a qualquer pessoa, uma da realidade perene de amar alguém é que o seu coração será quebrado, será partido. E é lógico que ele faz isso em uma aplicação a Jesus. Veja só. Jesus amou aqueles 12 homens, que ele chamou para ser aquilo que nós chamamos de apóstolos, os enviados, os primeiros 12. Jesus os amou. Jesus ensinou a eles tudo o que eles deveriam saber. Jesus nutriu a esperança deles no coração de que o Pai nunca os abandonaria. Seja qual fosse a situação, Jesus não alimentou o coração daqueles homens. Ora, quando chega o final do ministério de Jesus, Jesus é preso. Quantos daqueles homens estavam com ele? Quantos? Dependendo do evangelho que você lê, você tem algumas diferenças. Mas, no entanto, todos fugiram. Todos se esconderam. O mais chegado, um dos mais chegados, Pedro, aquele que disse que nunca o negaria, que disse, Jesus, pode contar comigo. Com esses 11 aqui são pé de pano. Esses 11 o Senhor não conta. Mas comigo, eu sou aquele que o Senhor chamou de Pedro. Eu sou a rocha. Comigo você pode contar. O que Pedro fez? No primeiro questionamento que alguém fez a Pedro sobre quem ele era, o que ele fez? O que ele fez? A mulher chega para ele e diz assim, você não é aquele que andava com Jesus, você tem um jeitão deles, você se veste como eles, você tem até a barba igual a de Jesus, você não é igual a ele. O que Pedro diz? Não, imagina, não sei o quê. Você acha que está louca, mulher? Diz o texto bíblico que ele que o quê? Praguejou. O coração de Jesus não foi partido? Por que você acha que tem que ser diferente com você? Por que você acha que tem que ser diferente com você? Fala para mim, por que você acha que você tem que ser diferente com você? Por que seu coração não pode ser partido?
por amor a outro? Ué, você não disse que você é um seguidor, um discípulo? Você não disse que você ama a Jesus e ama a Deus? Você não disse que você quer imitá-lo? Não é esse o convite das Sagradas Escrituras? A imitação de Cristo? Por que o seu coração não pode ser quebrado? O que te faz maior do que o seu mestre? Alguém é maior do que o seu Senhor? Alguém é maior do que o seu Senhor? O texto bíblico diz que de maneira nenhuma, ninguém pode, ninguém deve. Envolve sacrifício e ação. Nós precisamos entender isso. É dessa forma. Por isso que Paulo vai dizer, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 19 a 20. Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. É Cristo que vive em mim. São essas realidades do Cristo que agora eu abraço. Eu me torno seu imitador. Eu sou impulsionado pelo amor de Cristo, por Ele, como Ele vive, para Ele. E eu não vivo mais para a minha própria glória. Eu vivo para a glória de Deus. Paulo, então, está construindo aquilo que a gente vai mais tarde ver. Se você deseja ter um bom relacionamento com o seu filho, você precisa imitar o amor de quem? De Deus em Cristo Jesus. Se você quer ter um bom relacionamento com os seus amigos, você precisa imitar o amor de quem? O amor de Deus em Cristo Jesus. Se você quer ter um bom relacionamento conjugal, você precisa imitar o amor de quem? O amor de Deus em Cristo Jesus. Porque Paulo, daqui para frente, vai tratar dessas realidades. Mas veja, se você não entende essa realidade, você não consegue construir, você não consegue avançar na sua vida. Por isso que a gente emperra. Já percebeu? A gente emperra porque a gente tem um conceito errado. A gente não tem a orientação certa. A gente emperra porque a gente inventa um conceito que não existe nas Sagradas Escrituras. E eu sei. Você está me olhando aí, e eu sei, não é fácil viver isso. No entanto, é isso que Deus deseja que a gente viva para encontrarmos o centro da vontade dEle. E como diz o Larry Crabb, o lugar mais seguro para você estar é o centro da vontade de Deus. Mas existe uma jornada, e o start da jornada de estar no centro da vontade de Deus é compreender a realidade desse amor. Agora veja. Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Veja só, um aroma agradável era uma expressão usada no Antigo Testamento para descrever a aprovação de Deus a um sacrifício oferecido por um adorador sincero e de coração íntegro. Observe que Cristo se entregou por nós como uma oferta a Deus. Este é o padrão do amor que devemos seguir. Este é o padrão do amor que nós devemos seguir. Embora não possamos, veja só, grava isso. Embora nós não possamos amar como Cristo em um sentido sacrificial, porque somente Ele pode fazer isso, podemos amar de maneira prática, sincera e generosa, tanto horizontalmente uns aos outros, quanto verticalmente a Deus. Que sua vida, então, e esse é meu desejo para você, que sua vida exale a fragrância sagrada do amor e do cuidado uns para com os outros.
demonstrando o amor de forma concreta, sincera, generosa, e isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Você é chamado a amar de maneira horizontal e vertical. Não de maneira sacrificial, porque maneira sacrificial somente Cristo. Mas de maneira horizontal, uns aos outros, e vertical a Deus, é isso o nosso chamado. Queria convidar você a algumas ações práticas, então. E a gente está encerrando. Primeiro, não apenas fale sobre o amor do Pai, porque a gente é muito bom no discurso. Não apenas fale sobre o amor do Pai, mas viva de acordo com Ele. Seja um exemplo de amor incondicional, perdão e generosidade em todas as suas relações. Não fale apenas. Viva isso. Transcenda o discurso. 2. Deixe que o amor de Cristo seja a sua identidade. É o que Paulo está dizendo. Deixe que o amor de Cristo seja a sua identidade. Mostre o amor sacrificial de Cristo através de suas ações e palavras, buscando o bem dos outros acima dos seus próprios interesses. Terceiro, seja um agente do amor transformador. Não pode se reter o amor que foi dado a você na cruz do Calvário. Espalhe o amor de Deus onde quer que você vá, trazendo cura, esperança e reconciliação em um mundo carente. Carente do quê? Do amor genuíno da cruz. O nosso mundo precisa do amor oferecido na cruz do Calvário através de Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua fronte, a orar e a perceber o que Deus falou ao seu coração nessa noite. Pai, nós queremos pedir que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor derrame da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, ó Deus, vá à frente nessa semana, abrindo os caminhos, ó Pai. Que nós possamos experimentar do Senhor dia após dia. Experimentar da Tua palavra, da Tua vontade, Deus. E encontrarmos o centro da Tua vontade a partir do Teu amor em Cristo Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.